Meu nome é Osman de Oliveira, nascido em São Paulo, mas com o coração no Paraná. Eu me considero muito mais paranaense do que a rigor paulista, até porque em São Paulo foi o meu nascimento em 1934, no dia 16 de março. Depois, meus pais vieram de lá para o Paraná e nos radicamos primeiramente em Curitiba, depois Antonina, no litoral. E como a minha mãe, de saudosa memória, tinha sua família toda ligada a Morretes, ali nos fixamos. E ali eu passei parte da minha infância, início da minha mocidade. Tinha por Morretes, como tem até hoje, o maior respeito, a maior consideração, porque ali eu aprendi a vida com a vida. Ali, com a pobreza, eu me tornei um homem rico em procurar o saber. Grande influência, sem dúvida nenhuma, da Igreja Católica Apostólica Romana, porque o padre Saviniano, que era o sacerdote, procurava incentivar não só a mim, mas também aos outros meninos da época. Eu era acólito coroinha. Eu ajudava o sacerdote, inclusive por ocasião das bênçãos aos cadáveres que eram levados à igreja. Como isto? De uma forma muito simples, fazendo com que os sinos dobrassem em homenagem à alma daqueles que nos deixaram e que, de alguma forma, nos ensinaram. Afora isto, a minha vida em Morretes, vida de menino pobre, era o de carregar num carrinho de mão, carregar caixas de laranja da estação, despachá-las e depois voltar com um carrinho cheio de cachos de bananas. Entregava isso para minha mãe, que tinha um boteco na época, na Rua 15, Morretes. Era uma vida, digo-lhe, muito dura. A par disto, tinha escola. Eu, como outras crianças, éramos obrigados, evidentemente, a seguir o que os professores ensinavam. E eu tive grandes professoras. Eu me lembro de Dona Maria Luísa Merkel, uma senhora de atitudes muito claras, objetivas, da Dona Iracema Bittencourt, da Dona Olinda. Um certo dia, eu não sei qual delas, mandou um bilhete para minha mãe, dizendo que o menino, que era eu, não estava entregando os seus deveres como deveria. Deveres pertinentes à história, que eu não gostava muito, matemática, que eu também não gostava, mas em português. Eu, às vezes, escrevia demais, fiz até um jornalzinho dos meninos. E quando cheguei em casa, além de apanhar de chinelo da minha saudosa mãe, ela me amarrou no pé da mesa e chamou as professoras para que viessem ali e soubessem que o filho seu era castigado, para que aprendesse a respeitá-las. Eu não me lembro qual delas me desamarrou, e daquele dia em diante, todas elas preocuparam-se comigo, no sentido de que me dedicasse ao ensino, ao estudo. Porque são aspectos da infância, mas que em determinados momentos vão ser lembrados. Porque a memória é algo que traz muito viver, o viver de cada um. Eu confesso aos senhores que nesta oportunidade, memorizando aqueles aspectos, eu rezo intimamente pela alma de cada um dos que se foram e que Deus proteja aqueles que aí estão. Em nome de meus avós,
Eu sou neto da parte materna, parte paterna, eu não me recordo. Na parte materna, minha mãe, filha de Joaquim e Ursulina Gonçalves Cordeiro. Pelo patronímico, sabe-se que eram pessoas bem situadas em Morretes. Como tem muitos Gonçalves Cordeiro por Curitiba, em São Paulo, mas que eu não os conheci, sei que existiram. Dentro deste contexto, eu aprendi no grupo escolar de Morretes a amar a todos, principalmente pela influência religiosa. E eu me lembro do dia em que, 6h30 da manhã, porque os senhores saibam, como sacristão, antes de ir para a escola, para o grupo escolar Miguel Scheleder, eu tocava a alvorada nos sinos, batia os sinos para que a cidade acordasse. E num determinado dia, a sacristia estava fechada. E eu não sabia como ingressar. Se os senhores forem a Morretes um dia, onde verificar na igreja matriz, lá em cima da torre, tem 4 ou 5, tem 4 sinos. Tem o sino do dobre, tem o sino médio, tem o sino que nós chamávamos de mindinho. Como a igreja estava fechada e as horas estavam passando, eu fui acordar o padre Saviniano. É bom que ninguém esqueça o nome, porque ele é cultuado em Morretes. E subi, bati na porta. Ele não acordou. E eu subi na janela e vi o padre morrendo. Eu não podia fazer nada, criança que era. Corri, chamaram os congregados marianos. E aquele dia, a morte daquele sacerdote ficou muito calada na minha memória. Quando eu me recordo dele, eu me recordo pedindo a Deus numa prece que tenha a sua alma entre os anjos do céu. No que pertine ao meu pai, sei que ele é paraibano, porque eu quero esclarecer, nem sempre a vida é como a gente pensa e quer. Meu pai, eu o perdi eu era muito criança ainda. Num dia desses dias que a gente não sabe qual era, ele desapareceu. Nunca mais eu o localizei. Fui procurá-lo até na Paraíba do Norte. Não o encontrei. Dentro desse contexto, eu fui indicado para uma profissão elevada na época da quartelada. E tive o auxílio do eminente general comandante da região, que anotou o nome e determinou que fosse localizado o cidadão. Mas ninguém o localizou, a não ser a saudade. Fiz todo o curso primário em Morretes, grupo escolar Miguel Scheleder. Mas houve um determinado tempo em que minha mãe teve necessidade de mudar-se para Curitiba, até porque o padre Saviniano, depois o padre João Camargo, insistiam muito em que eu fosse padre. Mas eu verifiquei que a minha vocação não era essa. Eu não teria vocação nenhuma para o sacerdócio. Mas tive a oportunidade de vir para Curitiba e prosseguir em meus estudos. Superada a parte do curso primário, e aquela época era assim, o curso secundário. O curso secundário meu foi na Escola de Comércio lá de Morretes. Consequentemente, após, prestei o curso de admissão. Era para a pessoa que quisesse prosseguir, mas já agora, no científico, que era da época, clássico ou comércio.
Fiz parte do clássico em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Depois, fiz escola de comércio também no anexo da Universidade Federal. Era um curso que vigorou por algum tempo. Hoje não existe mais. Quando cheguei em Curitiba, uma tia, naquele tempo eu vendia um selo, e uma tia minha, já falecida, que Deus a tenha, ela me sugeriu de eu ser funcionário do Correio. Funcionário como? Eu era menino, tinha 15 anos para 16 anos de idade. Eles contratavam esses meninos para trabalhar como mensageiro. O que era mensageiro? Mensageiro, na linguagem vulgar, era o estafeta, aquele que pegava os telegramas e ia entregá-los nas casas. Essa era a minha função. Eu recebi um uniforme e, com o uniforme, um distintivo que eu carregava no cap, aquele bonezinho, DCT, Departamento de Correios e Telégrafos. Com as gorjetinhas que ganhava, eu pude manter o meu curso secundário. Porque todo mundo, até hoje, gratifica, de alguma forma, o carteiro, o estafeta. Mensageiro já não existe mais, essa palavra nem existe. Mas continua sendo o funcionário, o entregador de correspondência. Então isso me foi interessante. Mas, numa certa ocasião, eu tenho um amigo até que me faz sinal para que eu conte isto, que eu vou revelar. Em certa ocasião, eu fui entregar um telegrama no Graciosa Country Club. Todo mundo dizia que era uma sociedade só para ricos. E eu era, mas ricos em idealismo, sem dúvida nenhuma. Aí tinha um cidadão, cujo nome eu não vou revelar, que era o porteiro. Eu, habituado aos bailezinhos dos sábados, dos domingos em Morretes, à tarde, esses bailezinhos tinham um nome especial, Domingueira. Eu cheguei para o porteiro do Graciosa e perguntei: seu fulano, eu venho sempre aqui trazer telegrama, estou lhe entregando isso aqui. O senhor faz favor de assinar seu nome? Diz ele: ele assinou. Eu disse: como é que eu faço para entrar numa domingueira aqui? Eu me lembro que ele foi até pernóstico comigo. Diz ele: isso aqui é sociedade para rico. Você não tem condição nunca de entrar aqui. Não gostei. Mas continuei trabalhando, fui evoluindo, casei, economizei dinheiro. E um belo dia, mas eu já, estudante de direito, já com outra visão das coisas, cheguei no Graciosa e perguntei para um amigo o que eu poderia fazer a essa altura. Eu já trabalhava em jornal. Eu queria ser sócio do Graciosa. Diz ele: é difícil, mas não é impossível. Você acha que vai ser? E eu comprei um título no Graciosa. Aí passa-se o tempo, e aqui veio por isso que o meu amigo pediu agora num bilhete que eu lembrasse do episódio. Eu com um carrinho velho, uma Ramoninha era um Chevroletzinho do ano de 1934. Então, se vocês vejam o tempo. Fui ao Graciosa, mostrei minha carteira de sócio, e aquele cidadão que havia dito que ali era a sociedade para rico e que eu não tinha condição de entrar, e não tinha mesmo, mas estava lutando para conseguir. Veio me disse: eu já vi sua fisionomia aqui. Eu disse: seu fulano, o senhor lembra de um caso assim, assim, assado? Diz ele: eu me lembro vagamente. Era o senhor? Ele disse: era eu. E a madame? Porque
como os porteiros de hotéis no Rio de Janeiro, o homem chega com uma senhora, eles não dizem a senhora, ele geralmente ou é doutor o homem ou é madame a madame. Eu disse, é minha esposa, e a criança é minha filha. Disse, não, o senhor, então o senhor, mas como é que o senhor entrou? Eu disse, com dinheiro. E ele foi abrir a porta para mim, do carro. Eu disse, não faça isso, nunca mais faça isso. O senhor é meu amigo, eu quero prestigiá-lo, quero que o senhor saiba que o que o senhor fez comigo foi uma lição de vida e me obrigou a me dedicar até que eu tive a ocasião de comprar um título e estou aqui. Esse homem chorou muito. Aí eu convidei, disse, vai almoçar comigo? Não, não posso. E eu me lembro que eu dei um presente para ele e ele morreu anos depois, amigo meu. Posteriormente eu entrei para o jornalismo. Trabalhei muito entregando jornais, trabalhei muito tentando escrever, ou melhor, rabiscar, porque escrever mesmo é um pouco difícil, mas fiz o que pude. Tornei-me repórter dos jornais A Tarde, O Dia e A Época, Gazeta do Povo. E a Época fundei em Morretes o Morretense, um jornal semanal que teve uma duração não muito grande. Mas veio preparatório para o vestibular e eu ingressei no vestibular de Direito na Faculdade de Direito de Curitiba. Fui, graças a Deus, premiado e tive parte do meu curso pago por um professor que a saudade o engrandece cada vez mais. Declino seu nome, Milton Viana, grande professor, criador da Faculdade de Direito de Curitiba, grande mestre, e a ele eu me associei no sentido de que as nossas almas se encontravam para o mesmo fim, para o mesmo ideal. Formado em Direito, eu passei a trabalhar intensamente na área criminal. Certo dia, no Superior Tribunal de Justiça, fiz uma sustentação em defesa de uma alta personalidade do Paraná. E o relator da ação perguntou-me, doutor, o senhor está há muitos anos no crime? E eu tive que responder de pronto. No crime, nem um dia, nem um segundo, nem meia hora, nem uma hora. Na advocacia criminal, sim, faz tempo, porque há que se fazer uma distinção. Atuar no crime, parece que eu era bandido, mas atuar na advocacia criminal é exercitar uma ciência para a qual poucos têm a vocação. E assim eu me tornei advogado criminal. Onde perguntar júris memoráveis? Todos. Um que tenha sido mais intenso, ou daquelas senhoras que foram acusadas em Guaratuba de matarem crianças para extirpar órgãos e colocá-los em homenagem a santos. Este júri durou 30 dias. 30 dias e 30 noites. O promotor, muito aguerrido, já faleceu. Ele fez daquele julgamento parte da sua vida. Mas também serviu para revelar a defesa, e que não era feita só por mim, feita também pelo Dr. Botelho, grande advogado, que tinha sido promotor de justiça. E mais o Abdala, mais mais um outro, Figueiredo. Figueiredo, um jovem que está brilhando na advocacia. Rodolfo Lincoln Rey. E tantos outros que encheram a nossa
juventude, de sensações pertinentes àquilo que se faz no tribunal do júri. Eu me recordo, isto é importante que se diga, no dia do julgamento daquelas senhoras, minha esposa me disse: pedi para Nossa Senhora do Rossio que faça você perder o júri. Elas não merecem defesa. Eu disse: mas você está falando de verdade ou é brincadeira? De verdade. Disse: então vá assistir o júri. E ela foi. Minhas filhas, meus genros, meus amigos, todos contra a minha tese negativa de autoria. Eu estou contando isso porque foi um júri muito comentado à época. Foi um julgamento que teve repercussão internacional. Houve até referências a esse julgamento no New York Times, no Life, nos grandes jornais do Brasil. Mas eu tinha no bolso do colete um motivo que foi indestrutível na época. Estava sentado na plateia, um júri que durou 30 dias, todos os dias e noites, cheio de gente no plenário. Naquela noite, os senhores vejam bem, às vezes uma expressão de uma pessoa da intimidade da gente leva a fazer com que a gente reflita e tenha mais ânimo para se jogar numa defesa. Foi o que aconteceu. Exatamente o que aconteceu. Naquele dia em que a minha esposa, a quem eu amo, disse que pedia a Nossa Senhora do Rossio que me fizesse perder o júri, eu criei Alma Nova. Fui até o Hospital São Lucas, do qual eu era advogado, como ainda o sou, em determinadas causas, e falei para o doutor Nélio, de saudosa memória: Nélio, me dá um calmante, porque eu acho que não vou fazer esse júri, ou se for, a Dalmi me disse tal coisa e me aborreceu. Diz: não, você vai. Vai e faça esse júri, não vai tomar nada. Não tem remédio para isso aí, vai você mesmo. E eu fui. O fórum estava inteiramente cercado por policiais militares, porque havia ameaça de uma confusão que poderia se generalizar. No instante definitivo, eu perguntei aos senhores jurados: Vossas Excelências, eminentes julgadores, acreditam que possa haver uma pessoa que faça isto da qual o promotor a acusa, de matar crianças para extirpar órgãos? E com aquela reticência eu aguardei uma resposta. Evidentemente, ninguém iria responder, até porque Sua Excelência, o digno promotor de justiça, a quem eu me dirigi, recusou-se a dar qualquer opinião e pedia que os jurados não se manifestassem, porque era truque da defesa. Truque por quê? Se alguém se manifestasse, o júri acabaria ali, porque havia a quebra do sigilo e tinha jurados se manifestando. Mas eu, percebendo isto do que ele falava, disse-lhes: há um detalhe nisso tudo. Há um capitão da Polícia Militar que montou uma gravação. E esse capitão está aqui no auditório. É aquele cidadão que está ali. Mostrei o cidadão. Houve aquele rebuliço, aquele zum, 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 é, não é, vai deixar de ser. Ele disse: há uma gravação. Essa gravação foi montada. É onde uma das acusadas diz: mãe, confesse de uma vez, nós matamos mesmo. E a mãe gritava: minha filha, nós somos inocentes. Mãe, nós não somos inocentes, nós matamos. Eu parava um pouco, como parei um pouco na argumentação, dirigi-me a toda a plateia, a toda aquela gente que ele estava, disse: os senhores sabem, e os jurados em especial, como foi obtida esta gravação?
Eu estive nos Estados Unidos e lá, com peritos já famosos lá, eu fiz uma degravação. E a degravação eu vou exibir aos senhores jurados agora. E estava ali o doutor Fontana, perito aqui de Curitiba, que me ajudou neste encargo. Ele disse: a gravação, os senhores prestem bem atenção. Mãe, não adianta esconder, nós matamos mesmo. Os senhores ouviram bem? E olhava para cada um dos jurados. Evidentemente que todos ouviram, porque eu reproduzi a gravação. Eu disse: então vejam agora, senhores jurados, aqui, aonde a filha diz à mãe: mãe, não adianta, nós matamos mesmo. Aqui dizia: nós não matamos. Este não foi suprimido da gravação. A mãe dizia que confessou, não confessou nada. Demonstrado isto, nós encerramos ali a nossa defesa e fomos para a sala secreta. O primeiro quesito, elas foram absolvidas por unanimidade. Minha esposa veio me abraçar e me disse: você foi brilhante. Mas eu continuo com a minha ideia. Acho que elas mataram mesmo. Eu me abracei a ela e disse: toda mulher é assim. Quando fica convicta de alguma coisa, embora saiba que o fato não é verdadeiro, passa a dizer que verdadeiro é, até por uma questão de vaidade. E aí foi pior a emenda que o soneto. Até os senhores me relevem, porque eu não deveria ter dito isso. Eu tinha que respeitar a opinião daquela que gerou os meus filhos, que é a avó, que é a pessoa a quem eu dedico tudo da minha vida, como dedico às minhas filhas e aos meus netos. Então, essa é uma parte, talvez não devesse nem ter relatado, mas uma parte importante. Outras aconteceram, eu estou sendo solicitado para relatar algumas outras, e eu contarei uma. Havia no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná um desacerto muito grande entre alguns honrados e dignos magistrados. O filho de um deles candidatara-se à função de juiz de direito. Juiz de direito de primeiro grau, ou seja, instância inicial. Mas, de repente, ele foi impedido de prosseguir no concurso para juiz de direito. O seu pai, eminente desembargador, já falecido e de quem eu fui aluno na faculdade de direito, porém, aluno em processo civil, procurou-me na minha residência, junto com seu filho, e disse-me: estão fazendo uma enorme campanha para que meu filho não se torne juiz. E me contou me fez todo um relato. Apontava-se contra o jovem a circunstância de ter sido nomeado para um tribunal da época com 17 anos de idade, e que isto resultava de uma falsificação material. E eu me lembro que eu perguntei: mas aconteceu isso? E o seu pai disse-me: aconteceu. É verdade. Mas toda verdade tem uma vírgula. Eu disse: professor, eu o tratava de professor, qual é a pontuação que o senhor dá? Qual é a vírgula? Onde é que o senhor coloca? Se falsificou, é crime. Dizer: não foi assim. Meu filho, como o filho de Beltrano, de fulano, de tal, fizeram juntos o quê? Uma justificação judicial, no sentido de que já estavam trabalhando há muito tempo e pediam que
da certidão de nascimento constasse que eles estavam com 17 anos, mas às vésperas de completar 18, e que constasse que era 18 anos de idade. Houve efetivamente um processo e aonde um juiz homologou por sentença o que ali constava e mandou colocar na certidão de nascimento a idade, 18 anos. Não foi só para ele, foi para outros também. Mas, a essa altura, o digno agente do órgão do Ministério Público ofereceu denúncia. O que é a denúncia? A denúncia é o primeiro ato de um processo contra alguém acusado da prática de um crime. Consequentemente, o rapaz teve a sua candidatura a juiz vedada. Foi então que eu entrei como advogado, contando tudo isto, mostrando falsificações em atas, contando todo o fato, mas com um ardor muito grande. Eu não sei por que eu, como advogado, eu tenho o ardor dos jovens advogados. Os jovens advogados são assim, lutam por tudo, por todos os lados, na defesa dos seus constituintes. Ganhamos aqui no Tribunal de Justiça do Paraná. Houve recurso contra. Fomos até o Supremo Tribunal Federal. E o resultado? Este jovem foi nomeado juiz de direito e foi um grande juiz. Foi juiz em Foz do Iguaçu, Curitiba, outras comarcas. E chegou a corregedor e chegou a desembargador. Depois exerceu altas funções, alta função dentro da cúpula do Poder Judiciário. Ele se aposentou e eu peço vênia para não declinar o seu nome nesta oportunidade. Tornou-se um homem exemplar para a justiça e exemplar para a sua família. Então, esses dois fatos que eu acabei de contar são dois fatos relevantes na minha vida profissional. Outros existem, mas seria muito extenso e ficaria muito longa esta memorização. Sob outro prisma, nós, mais recentemente, passamos a pertencer a várias instituições literárias. Como jornalista profissional, tenho mais de 50 anos. Como advogado, tenho 54 anos de advocacia. Sou casado há 58 beirando quase 60, mas essa parte aí, a memória não me favorece, esqueço. Mas um belo dia eu chego na Ordem dos Advogados e peguei a revistinha da Ordem. Estava lá uma homenagem para mim. Eu fui falar com o presidente, eu disse: presidente, que brincadeira é essa? Vocês me prestam uma homenagem, como prestaram a outros, um grande jantar no Clube Curitibano, e ninguém me avisou. Ele disse: não, Osmar, qual é a jogada? Eu disse: não tem jogada, vocês não me avisaram, eu só estou protestando. Ele: não, senhor, foi um convite para o senhor participar da solenidade. Eu disse: eu não recebi. E ele, o presidente da OAB, imediatamente chamou um dos funcionários de categoria e perguntou: você entregou? Isso aqui foi entregue? Ele: foi, sim, senhor, foi pelo correio. Me traga o comprovante. E ele trouxe. É que uma empregada da nossa casa recebeu efetivamente aquele convite. Ela evidentemente não leu, mas o envelope constava a Ordem dos Advogados. Ela não tomou conhecimento e deixou num lugar qualquer, que depois eu encontrei. Justificado, o presidente da OAB mandou que me fosse entregue lá na seção da Ordem, na secção da Ordem, me fosse entregue o diploma. E esse diploma é uma das coisas mais bonitas que eu guardo, porque diz lá:
Eu vou pedir licença para ler o que diz. Aqui está. Diploma. Diploma. Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Paraná. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Paraná, por deliberação do Conselho Pleno, em homenagem ao advogado Osman de Oliveira, outorga-lhe o presente diploma como reconhecimento pelos 50 anos de exercício ininterrupto e ilibado da advocacia. Ora, senhores, para mim, como para qualquer outro em condição semelhante, é uma honra muito grande mesmo, receber um diploma de reconhecimento, 50 anos de exercício ininterrupto e ilibado da advocacia. Isso demonstra que nós sempre procuramos cercar a nossa profissão de toda a honradez, de toda a dignidade, não excedendo em nenhum instante, em nenhum momento, o código de ética, porque o código de ética é a disciplina interna para efeito externo de todos aqueles que se dedicam no tempo e no espaço por uma situação de convívio com a sociedade. Igualmente, eu pretendo deixar claro àqueles que me escutam nessa memorização. Nós recebemos também homenagens de várias instituições acadêmicas do Paraná. E tive, por outro lado, é bom até que se fale, um convite especial para ser diretor da Faculdade de Direito de Paranaguá. E exercemos a função, já agora em caráter até de honradez. Eu me tornei diretor da Faculdade de Direito de Paranaguá, uma grande instituição fundada em Paranaguá por uma professora extraordinária, que vem a ser a doutora Rosi Terezinha Bom, minha cunhada. Eu e minha esposa, irmã da Rosi, prestamos a ela todas as nossas homenagens, porque o merece. Com ela nós estivemos na Suíça, aprendendo uma parte do ensino lá daquele país. Depois, mais tarde, agora em complemento, eu fiz curso especial de criminologia na Faculdade de Paris, a Sorbonne. A par disso, trouxe diplomas também da Alemanha e diplomas outros de outras instituições, porque é preciso que o homem, no jornalismo especialmente, aprenda a ter um convívio social cada dia maior. Eu quero até mostrar aos senhores, aqueles que me ouvem, que me escutam, nesta página de uma revista editada pela editora dos meus livros, em que aparecem os diplomas de jornalista do tempo que eu exerci a reportagem na Gazeta do Povo, 1963, fui diretor do Correio do Paraná, um jornal hoje já extinto, e dentro disto tem uma série de fotografias que eu também exibo, comprovando uma atividade jornalística séria e grave, onde apareço ao lado do saudoso Nereu Ramos, na década de 50, de Ademar de Barros, que era governador de São Paulo, e fui, como jornalista, quem divulgou a sua candidatura
à presidência da República. Depois, também há uma fotografia que eu apareço junto com um grande brasileiro. Eu não compartilhava da ideia dele, mas merecedor do meu maior respeito, Luiz Carlos Prestes. Exatamente quando ele saía das catacumbas, ou seja, ele andava escondido da polícia política, e naquela ocasião eu me tornei amigo dele, frequentei a casa dele. Ele me levou à presença de uma grande figura extraordinária, que foi o Marechal Cândido Rondon. Quem já não ouviu falar no Marechal Cândido Rondon? Nós tivemos esta glória de conhecer as grandes figuras deste país. A par destes, com uma dedicatória até, Jânio da Silva Quadros. Jânio Quadros, antes dele ser presidente da República, ele nos acolheu na sua casa, porque nós, da política, estávamos sempre atuantes. E da mesma forma, Juscelino Kubitschek, da mesma forma, outros políticos da época, aqui estou revelando uma parte, como jornalista. Tive a honra e o prazer de me tornar amigo desta outra figura, sem dúvida nenhuma, grandiosa nos seus discursos, grandiosa na sua atuação, foi Carlos de Lacerda. Carlos Lacerda, eu, em Curitiba, a pedido do Nilton Carneiro, fui mostrar uma parte da cidade. Eu era o Cicerone. E dali ele me levou para a tribuna da imprensa, onde eu passei a escrever alguns artigos. E assim foi na Convenção Nacional do UDN, quando eu lá estive exatamente para ver e ouvir o Lacerda discursar. Afora isto, integro o Centro de Letras do Paraná, afora isto, a Fundação Santos Lima, o Instituto Histórico e Geográfico do Paraná. Recebi em Curitiba, vejam bem, senhores, para quem começa do nada e chega a receber o título de cidadão honorário de uma cidade, é qualquer coisa que engrandece. E eu relato isto cheio de orgulho, sim, orgulho, porque se eu dissesse aqui, modestamente me tornei cidadão honorário de Curitiba, eu faltaria com a verdade. Não. Eu fiquei feliz da minha vida no dia em que recebi esse título, como também título de cidadão honorário de Morretes, e aí por diante. Mais recentemente, fui indicado, eu exibo aqui também o título de cidadão honorário de Curitiba. Mais recentemente, por indicação de pessoas amigas, eu me inscrevi à Academia Brasileira de Letras, o mais alto órgão das letras no Brasil. A Academia Brasileira de Letras é uma instituição que deve ser prestigiada. Há que se valorizar, ou há que se valorizar, cada um dos acadêmicos que lá se encontram, porque são homens já de idade provecta, mas dedicados à literatura. Como aqui também, a Academia Paranaense de Letras dedica-se à preservação da literatura local. Tem uma grande presidente, Dona Clóris, e a eles eu dedico minhas homenagens e os meus respeitos. A Academia Brasileira de Letras, nós estamos inscritos para uma das cadeiras que está vaga. E acredito que, em razão da série de livros que publicamos, venhamos a ter êxito. Estes são aspectos de nossa memória neste instante. Agradeço a oportunidade que me foi dada, agradeço ao presidente desta instituição e a ele dedico o maior respeito. Luiz Renato Ribas
foi e é um idealista. Eu o conheci faz anos. Não quero dizer que ele seja muito mais velho do que eu, não. Não envelhecem aqueles que têm no coração a semente da mocidade. Eu me lembro que eu era diretor do Correio do Paraná, jornal da família Franco Ferreira da Costa. E o Luiz Renato Ribas colaborava no jornal. Depois ele montou uma revista. E naquela época eu trabalhava em rádio e eu lia muito o que ele escrevia. Rendo a ele minhas homenagens, que receba minhas palavras como até a gratidão de quem aprendeu com ele. Muito obrigado.